Aleluias. E agora eu vou entrar no texto também, que é do 25 ao 27. Vou estar lendo. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como ama você mesmo. Jesus disse: A sua resposta está certa. Disse Jesus: Faça isto e você viverá. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontecendo que o sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e levou para uma pensão, onde cuidou dele. No seguinte dia, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo-lhe: Tome conta dele, quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastou com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Amém? O que devo fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta muito boa, se realmente fosse essa a preocupação do coração daquele mestre da lei. Vemos aqui que ele só queria encontrar alguma prova contra Jesus. E Jesus responde: O que está escrito? Como lês? O que você entende? Interessante que por diversas vezes Jesus ele responde, né, as pessoas com outra pergunta, né? E isso se chama pergunta retórica. E quem faz isso, eu achei muito interessante. Quem faz isso visa ajudar a pessoa que interrogou a refletir e entender o determinado assunto. Pergunta retórica também tem um ar de sarcasmo e ironia. Jesus, ele conhecia a verdadeira intenção do coração daquele homem, né? Por isso que ele responde com outra pergunta. E o especialista da lei responde, né, o que está escrito em Levítico 19, 18, que diz assim: Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Aleluias. Ele responde, né, ele conhecia bem a palavra e responde com a palavra, né? Ele entendia corretamente o que a lei exigia, que era devoção a Deus e amor ao próximo, né? E Jesus responde: a sua resposta está certa. Faz isso que você viverá, né? E ele, querendo se desculpar, ele pergunta: mas quem é o meu próximo? E Jesus responde com uma parábola. E o significado de parábola é pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral, né? São comuns no Oriente Médio e consiste em trazer ensinamentos para a vida. Ou seja, que o pastor ministrou um tempo atrás, é um método para ensinar. E em Mateus 13, do 10 ao 17,
Jesus ele fala porque ele utilizava as parábolas. Eu vou estar lendo aqui. Mateus 13, do 10 ao 17. Jesus diz assim: Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que o Senhor usa parábolas para com essas pessoas? Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso as parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, e nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: Vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim. Eu os criei, disse Deus. E Jesus continua dizendo: Mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aleluias. Isso é um privilégio, né, irmãos? A gente poder entender o que é a palavra, né? O que ela é ministrada. E por isso que Jesus falava, né, por parábolas, não para esconder as verdades, e sim para esconder as verdades não para esconder as verdades dos seguidores sinceros. Pelo contrário, Jesus os alimentava espiritualmente e evitava as armadilhas, né, dos seus inimigos. Por isso que ele falava por parábolas. E nessa parábola eu aprendo que o amor não é só um sentimento, tem que ter atitude. E mais, que Jesus, é engraçado que Jesus, ele usava, né, um samaritano, ele pega um samaritano e o usa como herói de uma história, né, para os judeus ouvirem isso, né? E eu creio que isso chocou muitas pessoas, né? Ele usar um samaritano é o herói dessa história. Eu imagino o choque deles ouvindo aquilo. E aqui nós vemos as três pessoas, né? As duas que poderiam ter ajudado e não ajudou. A primeira é o sacerdote. O sacerdote que fazia esses sacrifícios, né, em seus cultos, com suas liturgias, porém não praticou a misericórdia escrita em Mateus 12:7, que diz assim: Porque misericórdia quero e não sacrifício. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenaria o inocente. Em outra tradução que eu escrevi aqui, Jesus falou assim: se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifício de animais, não condenariam os que não têm culpa. Aleluias. A segunda pessoa é o levita, né? Nós sabemos que o trabalho dos levitas não se resumia somente ao canto, né, ao louvor. Os levitas, eles estudavam e ensinavam as leis, montavam e desmontavam o tabernáculo, carregavam seus utensílios, imolavam centenas de animais, e nos tempos de Salomão eles revezavam em turnos de 24 horas na oração. Só que quando ele também teve a oportunidade de exercer esse amor que ele conhecia, né, ele não exerceu. Pelo contrário, ele fez o que está escrito em Amós 5:2 ao 24, que diz assim: Parem com o barulho de suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como a água de uma enchente,
e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Aleluias. Aleluia, Jesus. Que possamos, né, ter essa justiça que corre como uma enchente, né? Que possamos ter essa honestidade dentro de nós, que corre como um rio. Aleluias. Aqui nós vemos dois observadores, né? Um tinha todo o conhecimento, mas não tinha o poder de restaurar e nem curar, que só os que praticam a misericórdia e o amor têm. Aleluias. Glórias a Deus. E Jesus vem e apresenta, né, o samaritano como herói dessa história. E chega o bom samaritano. E esse samaritano, ele simboliza Jesus, né? Pois ambos foram desprezados. E esse samaritano, ele traz consigo o azeite e o vinho, né? E o azeite e o vinho representam o Espírito Santo. E ele também e o vinho representa o sangue de Cristo, que lava de todo o pecado. Aleluias. E o vinho também é a representação da alegria. E ele usa, né, tudo isso para limpar as cicatrizes, né, as feridas do samaritano. E Jesus, nós sabemos que Jesus é a cura, né, é a verdadeira cura para as nações. E em nós, primeiramente, né, que temos que ser curados. E através de nós, e que através de nós possamos levar essa cura, né? Nós somos chamados, eu não me recordo onde está, se eu não me engano é em Mateus, nós somos chamados sal da terra e luz do mundo. E engraçado que o sol, ele não tem luz própria, né? Ele reflete a luz, aliás, a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. E Jesus, ele fala que nós somos essa luz. Não que nós temos a luz verdadeira, nós somos como a lua, nós refletimos o sol da justiça, que é o Senhor Jesus. Aleluias. E Jesus diz que faremos coisas maiores. E ele deixa o ferido na hospedaria, a hospedaria que eu entendo que é a igreja, né? A igreja onde tem a palavra que liberta, que cura. E ele deixa, né, o samaritano naquela hospedaria, o que foi, né, roubado na hospedaria. E deixa eu vir aqui. Ele deixando na hospedaria, engraçado que Jesus, ele deixa lá, né, deixa o valor e fala: quando eu voltar, eu pagarei tudo, né, o que você gastou com ele. Aqui eu acredito que é Jesus dizendo, né, para a igreja, para cuidar, que todo o trabalho que a gente faz com o Senhor não é em vão. Em Romanos 2, 6, 7, 8, deixa eu abrir aqui. Dá para você por aí, irmã Vilma? Romanos 2, 6, 7, 8. Aqui, quando ele fala que volta, nós vemos o simbolismo, né, de Jesus voltando e pagando a cada um segundo as suas obras. E em Romanos diz assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Aleluia. Põe 8 também, irmão. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Aleluia. Haverá uma recompensa a todo o trabalho feito para o Senhor e ao próximo. Eu creio nisso. Isso é uma promessa de Deus que vai se cumprir, eu creio. E aqui nós vemos o amor materializado, né? Ele não amou só de palavras, ele materializou esse amor. E o amor, ele não é só ajudador, o amor também é perdoador, né? Quando nós lembramos da mulher pega em adultério, na época não tinha perdão, mas Jesus, ele se apresenta e ensina que o verdadeiro amor, ele perdoa, que o amor, sobretudo, também ele cobre o pecado. Em Provérbios 27, 5 diz assim: sobretudo tenham ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecado. Aleluia.
E esse amor, Ele cobriu o nosso pecado naquela cruz. Glórias a Deus por isso. E em Cântaros de Salomão 8:7, olha o que diz sobre esse amor: que nem as muitas águas podem afogar esse amor. Aleluia. É o amor ágape, né? É o amor incondicional, é o amor perfeito que lança fora todo o medo. Aleluia. E para finalizar, eu quero ler aqui em Coríntios, que fala sobre esse amor, né? Nós vemos ali, nós aprendemos ali que o amor não é só de palavras, né? Temos que exercer com atitudes. Nós aprendemos isso com o bom samaritano. E em Corinto fala um pouco desse amor, que é o capítulo 13, do 1 ao 10, que diz assim, a minha versão é diferente, tá? Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um cômodo, ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Porém, poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente, bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre. Não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Glórias a Deus, eu creio em Jesus. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem perfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Aleluia. Aqui nós vemos que, eu escrevi aqui, que eu entendi, que a fé é o fundamento, a esperança é o esforço e o amor é a atitude. Aleluia. Que ambos estão ligados, porém o maior de todos e o que permanecerá é o amor. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Que esse amor, ele venha estar forte em nossos corações, né? Principalmente contra os que nos injuriam, né? Contra os que falam mal de nós, porque é muito fácil amar quem me ama, né? Amar quem me faz bem, amar os meus familiares. E aquele que fala mal de mim, né? Aquele que faz coisas que a gente sabe que não é do agrado do Senhor. São para esses que a gente, né, tem que exercer esse amor, né? Que possamos não só ter o sermão, mas ser mão, né, também. Ser a mão que ajuda aquele que necessita, independente de raça, de credo, de cor, que possamos exercer esse amor que Jesus, né, depositou no nosso coração, até porque vem dele, né, tudo vem dele, né, tudo de bom que nós temos vem dele, né, e glórias a Deus por isso. E até aqui o Senhor me deu, e eu queria louvar com a Renata, para finalizar. Glória a Deus, que você possa aplaudir a palavra do